Você já tentou ficar em pé, enquanto algo invisível te empurra com toda a força? Agora imagina isso. Sem parar. Sem descanso. Existe um lugar na Terra, onde o vento não é apenas forte. Ele é suficiente para derrubar uma pessoa. E, em alguns momentos, até arrastar. E o mais estranho é que existem pessoas que vivem assim, todos os dias. Esse fenômeno acontece em algumas das regiões mais extremas do planeta. Um dos exemplos mais conhecidos fica na Antártica. Mas não só lá. Existem cidades e regiões onde o vento atinge velocidades absurdas. Mais de 100, 150, até 200 km por hora. Para ter uma ideia, ventos assim são comparáveis a furacões. Só que aqui, não são eventos raros. Eles fazem parte da rotina. O terreno aberto, a ausência de barreiras naturais e as diferenças de temperatura criam um cenário perfeito. O ar começa a se mover com força. E, quanto mais ele acelera, mais difícil se torna simplesmente existir naquele ambiente. O vento deixa de ser um detalhe e passa a ser o principal obstáculo. E você conseguiria ficar de pé nesse lugar? Nesses lugares, o vento não sopra. Ele empurra. Com violência. Não é algo leve, constante, quase imperceptível. É uma força real, presente e impossível de ignorar. Caminhar se torna um desafio. Algo simples, automático, vira esforço. Cada passo precisa ser calculado. As pessoas precisam se inclinar para frente, como se estivessem enfrentando algo invisível. Como se estivessem sendo empurradas o tempo todo. E às vezes, isso não é suficiente. Porque o vento não é estável. Ele muda, aumenta, ataca em rajadas. E é nesse momento que tudo pode mudar. Uma única rajada mais forte pode fazer alguém perder o equilíbrio e cair, sem aviso, sem tempo de reação. Em casos mais extremos, a força é tão intensa que a pessoa não apenas cai, ela é arrastada, deslizando pelo chão, por alguns metros, sem controle, sem conseguir parar. E o perigo não está só nas pessoas. Está em tudo ao redor. Objetos comuns deixam de ser inofensivos. Placas de metal, portas mal fechadas, pedaços de gelo soltos no chão. Tudo pode ser levado pelo vento. E quando isso acontece, esses objetos ganham velocidade, ganho de força, e se transformam em risco. Algo pequeno pode se tornar perigoso. Algo parado pode se mover de repente e atingir alguém. Até tarefas simples se tornam difíceis. Abrir uma porta, por exemplo, pode exigir força, muita força. Porque o vento pressiona de um lado. E você precisa lutar contra isso. Empurrar. Insistir. E mesmo assim, às vezes não consegue. A sensação é de resistência constante. Como se o ambiente estivesse o tempo todo contra você. E o mais difícil é que não existe padrão. Não existe aviso. O vento pode parecer controlado por alguns segundos. E, no instante seguinte, se tornar violento, imprevisível, incontrolável. Você nunca sabe quando uma rajada mais forte vai surgir. E essa incerteza muda completamente a forma como as pessoas se movem, como caminham, como vivem. Porque, nesses lugares, até o ato mais simples pode se transformar em um desafio real. Você conseguiria ficar de pé nesse lugar? Comenta, sim ou não. E se você gosta de descobrir lugares onde ninguém aguenta viver, se inscreve no canal. Mas o problema não é só físico. Viver em um lugar assim afeta a mente. De forma silenciosa, constante, quase imperceptível no início. O barulho do vento nunca desaparece. Não é um som ocasional. É contínuo. Um ruído que está sempre presente, do lado de fora. E, às vezes, até dentro de casa.
Um som que invade o ambiente, que não dá pausa, que não permite silêncio. E com o tempo, isso começa a pesar. O cérebro humano não foi feito para lidar com estímulos constantes assim, sem interrupção, sem descanso. E quando esse som nunca vai embora, ele começa a gerar tensão. Um desconforto difícil de explicar. Algo que fica no fundo da mente, o tempo todo. A irritação aparece, pequena no início, mas persistente. E vai crescendo, aos poucos, sem que a pessoa perceba. A sensação de instabilidade também pesa, porque o ambiente nunca está completamente seguro, nunca totalmente previsível. Sempre existe o risco de uma rajada mais forte, de um impacto repentino, de algo saindo do controle. E isso mantém o corpo em alerta constante, mesmo quando não há perigo imediato. A mente não relaxa, o corpo não desacelera. E viver assim consome energia, muita energia. Além disso, atividades simples deixam de ser naturais. Sair de casa, por exemplo, não é automático. Exige preparo, atenção, cuidado. Cada passo precisa ser pensado, cada movimento calculado, como se o ambiente estivesse o tempo todo testando seus limites. E essa adaptação constante vai desgastando, porque não existe pausa. Não existe um momento de total tranquilidade. Mesmo dentro de casa, o som continua, a sensação continua, a tensão continua. Com o tempo, o cansaço se acumula. Mas não é apenas físico. É mental. É emocional. É aquela sensação de estar sempre alerta, sempre atento, sempre preparado para reagir. E isso, aos poucos, vai drenando a energia, vai diminuindo a disposição, vai afetando o humor. E o mais curioso é que muitas pessoas acabam se acostumando, aprendem a viver assim, aprendem a ignorar parte desse desconforto. Mas ele nunca desaparece completamente. Ele apenas se torna parte da rotina, parte da vida. E é exatamente isso que torna esse ambiente tão extremo. Porque o verdadeiro desafio não está apenas no vento lá fora, mas no que ele faz, dentro de quem vive ali. Mesmo assim, existem pessoas que vivem nesses lugares. E, com o tempo, elas aprendem a se adaptar. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Viver ali exige ajustes constantes. Mudanças que, em outros lugares, nem seriam consideradas. As construções, por exemplo, não seguem um padrão comum. Casas mais baixas, estruturas reforçadas, formatos pensados para cortar o vento e não enfrentá-lo diretamente. Tudo é planejado para reduzir o impacto, para evitar que a força do ar cause danos. Portas são mais pesadas, janelas mais resistentes. E cada detalhe importa, porque um pequeno erro pode ser suficiente para causar um problema. Os materiais também fazem diferença. Mais fortes, mais densos, capazes de suportar pressão constante. E, mesmo assim, a manutenção precisa ser frequente, porque o desgaste nunca para. O vento está sempre ali, testando os limites de tudo. As roupas seguem a mesma lógica. Não são apenas para proteger do frio, mas também do impacto. Casacos pesados, camadas extras, tecidos mais resistentes. Tudo pensado para reduzir a força que atinge o corpo, para dar estabilidade, para ajudar a manter o equilíbrio. Mas sobreviver não depende só do que você veste. Depende de como você se move. As pessoas aprendem técnicas simples, mas essenciais. Andar inclinadas para frente, como se estivessem empurrando o próprio corpo contra o vento. Dar passos curtos, controlados. Evitar movimentos bruscos. E, principalmente, observar o ambiente. Perceber sinais. Antecipar mudanças. Porque, nesses lugares,
O vento pode mudar em segundos. E quem não percebe isso, corre risco. Outro ponto importante é evitar áreas abertas. Espaços onde o vento ganha mais força. Onde não existem barreiras. Onde a exposição é total. Sempre que possível, as pessoas procuram abrigo, rotas protegidas, estruturas que ajudam a reduzir o impacto. E, acima de tudo, existe uma regra que todos seguem: respeitar o ambiente. Porque ignorar o vento pode ser perigoso, muito perigoso. Não é algo que se enfrenta por impulso, nem algo que se subestima. A rotina também muda. Dias de vento mais intenso podem limitar completamente as atividades. Trabalho, deslocamento, tarefas simples. Tudo pode ser afetado. E, em alguns momentos, a melhor decisão é não sair. Esperar. Pausar. Deixar o tempo passar. Até que o ambiente permita. Porque viver ali não é sobre controlar o vento. É sobre entender seus limites. E aprender a viver dentro deles. Em muitos lugares do mundo, o vento é apenas um detalhe. Algo passageiro. Quase insignificante. Mas aqui, ele define tudo. Ele muda a forma como as pessoas vivem. Como caminham. Como pensam. E até como se sentem. É uma força invisível, mas impossível de ignorar. E, mesmo sendo algo que não podemos ver, seus efeitos são reais, constantes e, muitas vezes, extremos. Agora pensa nisso. Se você estivesse ali, tentando dar um simples passo, enquanto o vento empurra com toda a força, você conseguiria se manter de pé? Ou cairia? Como a maioria das pessoas cairia? E se você gosta de descobrir lugares onde ninguém aguenta viver, se inscreve em nosso canal para mais lugares extremos.